Boa noite a todos, meu nome é Ana Laura Magalhães, eu sou especialista em investimentos e hoje, no dia 15 de janeiro de 2019, temos aqui um convidado muito especial, que é o Gustavo Brizak, um grande especialista em derivativos no Brasil e no mundo, né? Porque eu vi que você teve uma experiência ali internacional, certo? Sim, exatamente. Se apresenta pra gente, por favor, Gustavo. Bom, eu comecei minha vida basicamente em gestão de ativos. Tive uma passagem como broker no Credit Suisse, na Grifo, Santander. Depois foi fazer gestão de fundo de ações, long short e agora XP. Excelente. Ó, para vocês entenderem melhor, o Gustavo ele tem 18 anos de experiência no mercado financeiro, ou seja, ele é a pessoa perfeita para conversar com a gente exatamente sobre esse atual momento no Brasil. A gente fechou hoje o mercado, né, a bolsa, 94 mil pontos, uma leve queda em relação a ontem, tá? Mas ainda assim, num patamar inédito, né? A gente nunca nem chegou aos 90 mil pontos, quiçá 94, e esse ano tem sido recorde atrás de recorde. Né? Como é que você enxerga um pouco essa perspectiva? Você acha que é um pouco de otimismo exacerbado? Seria um real crescimento? Como é que você vê isso? Você acha que ainda é hora de comprar bolsa no Brasil? Ou, depois desse pico que a gente acabou de atingir, está na hora de realizar lucro e o movimento do índice acaba passando por algumas correções aí? Ana, vamos olhar da seguinte forma. O Brasil ficou um período muito longo, o jeito mais, acho que mais correto de dizer com demanda deprimida. Demanda deprimida? Deprimida. Tá, vamos falar sobre isso. O que é isso para você? Não, é o seguinte, as pessoas queriam desenvolver melhor os investimentos, ter mais rentabilidade, ficaram muito tempo alocado em produtos basicamente de renda fixa. Né? Pela primeira vez, desde que basicamente nós estamos aqui, a gente tem um governo extremamente voltado para desenvolver a economia do país. Então eu diria que a nossa economia está deprimida, ela não é nem reprimida, é deprimida. Então assim, daqui para frente a ideia é que isso aqui é uma mola. Qualquer coisa que você fizer agora é uma melhora exponencial, de setor atrás de setor, empresa atrás de empresa. Então você ficar esperando aqui, se você esperar, quero que a bolsa volte para comprar, talvez você tenha só até oportunidade pontual, mas provavelmente você está perdendo a história por inteiro. Então era a hora de você estar bem alocado em bolsa mesmo, esperando um ciclo maior, a economia se ajustar como um todo. Então quem está fora está atrasado, essa é a verdade. Quem está fora está atrasado, mas no índice ou você indica algum setor em específico? O que a gente olha mais para um momento de extremo otimismo? A gente tem que pensar o que seria mais beneficiado num governo que é pró-economia. Então, obviamente, as pessoas voltarem a consumir é super importante. Então, se eu pensar em setor de consumo, bebidas, isso é um setor importante. E-commerce é um setor super importante. As pessoas voltam a comprar. É um setor super pequeno ainda proporcionalmente no Brasil com o resto do mundo. Tem muito espaço. A gente vê Magazine Luiza, B2W, essas coisas têm uma oportunidade super grande. Mas, se pensar em concessões... Agora, eu gosto muito de pensar momento de entrada e saída olhando para o índice mesmo, né? Isso é legal. Isso é legal, eu acho que é um pouco de cabeça de gestor, né? Você olha para mais ou menos onde está o índice e depois você vai procurar o que faz mais sentido na parte de baixo. Faz essa análise top-down. Eu acho interessante. Interessante. O pessoal aqui quer falar até um pouquinho de estatais. Não necessariamente olhando para uma delas em si, mas você acha... Petro, né? Petro, né? Eu não queria falar, né? Mas é isso mesmo. O pessoal quer falar de petroleiras. A Petro teve um evento super legal recentemente. Ela voltou a pagar dividendos. Ficou um bom tempo sem pagar dividendos. E isso faz uma diferença muito grande para a performance do papel. Então, acho que faz todo sentido. Entendido. O pessoal está aqui querendo saber, se estamos otimistas, não deveríamos vender? Nossa, como assim? Se a gente está otimista, se a gente já está ganhando dinheiro, será que não está na hora da gente vender um pouco essa posição? Olha só, se você está gostando, se você
vamos pensar diferente. Se você tem um bom emprego, você vai bem no seu trabalho, você é promovido, você quer sair de lá? Nossa, é uma bela forma de enxergar isso mesmo. Nunca tinha pensado por esse lado. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, em ponderar bem as coisas. Se você sair porque está ganhando, tudo bem, é uma preservação de capital, tal, faz sentido. Agora, sair da bolsa, eu acho que pode estar perdendo uma grande oportunidade, talvez uma das melhores da vida. Mas você acha que aquele pessoal que está ali entrou uns 70 mil pontos, 80 mil pontos, está vendo essa alta exponencial? Putz, a bolsa já subiu mais de 7% até agora? É só esse ano, né? Então, em janeiro até agora, se eu tô falando do primeiro pregão até agora. Mas se a gente está imaginando uma mudança de base, basicamente, empresas voltando a dar um lucro grande, por que eu vou me contentar com 7? Né? Eu acho que a gente tem que olhar para a bolsa e ter aquele sentimento de fazer, nossa, isso aqui está caro demais. Talvez 120, 130, 140 mil. Eu acho que a partir de 120 você vai começar a falar, nossa, isso aqui está caro. Até lá... isso é legal. Você falou uma perspectiva que eu nunca tinha pensado, né? Tô indo tão bem, tá tudo funcionando tão bem. Tá na hora de sair? Não, principalmente porque a gente ainda olha, né, pra essa perspectiva no Brasil, a gente tem uma taxa de juros historicamente, no mínimo, que a gente já viveu até hoje, que foram 6,5%, né, taxa de juros Selic, ou seja, se você já se contentou com 7, calma, que a gente ainda tem muita alta da bolsa aí para olhar. Eu achei curioso, tem um pessoal aqui sempre querendo falar, né, sobre algumas ações pontuais, mas eu acho que é mais interessante a gente falar sobre um cenário meio macro. É muito trader e pouco fundamentalista na bolsa brasileira. Esse aqui foi um comentário legal que eu acho que é interessante a gente comentar, porque você como um especialista de mesa e já tendo sido um gestor de fundo de ações, qual que é a sua perspectiva preferida? Como é que você olha para isso? Acho que são dois participantes completamente diferentes do mercado. O trader está ali basicamente tentando dia após dia ganhar o dele, né? O gestor está pensando em movimentos longos, 2, 3, 5 anos, 10 anos, talvez um movimento mais tático, uma coisa, outra coisa, tem espaço para todo mundo. Entendi, mas você prefere alguma? Assim, às vezes para analisar um movimento pontual. Se você tá ali naquela análise trader, assim, analisando o gráfico, mas você passa por um movimento que você fala, putz, o fundamentalista não concorda com isso, não, te trava? De jeito nenhum, claro, de jeito nenhum. Provavelmente, se você está contra o fundamento, você não pega essa posição, né? Você vai sempre montar posições que fazem sentido com o que você acredita. Então, movimentos táticos de compra de bolsa quando a bolsa cai, faz sentido. Movimentos táticos de vender a bolsa quando a bolsa sobe, não faz sentido. Uhum. E você acha que a bolsa chega a 120 mil pontos ou é muito otimismo? Não, acho que é daí para mais. Daí para mais? A gente tem que pensar, tem que ter o sentimento de que a bolsa está cara. Assim, a gente, como eu falei antes para você aqui, é uma mudança muito estrutural muito grande do governo como todo, incentivo para que as empresas voltem a trabalhar direito, desburocratizando uma série de setores, governo digital. A gente tem que imaginar, assim, tem que ter o sentimento de tem que estar caro hoje. E não está caro, o sentimento é barato. Assim, por qualquer métrica que você olhe, que não seja o preço nominal, você tem a sensação de que a bolsa é barata. Engraçado, né? Engraçado. Eu já ouvi muitos gestores dizendo, tipo, bolsa 200 mil pontos. Você acha que chega lá? Tem uma parte... Assim, sabe por que eu acho que essa pergunta é interessante? Porque as pessoas às vezes falam, eu acho que a bolsa chega porque o mercado brasileiro tem todo esse potencial, mas as pessoas não olham para o que é o índice, para desmembrar o índice, o que compõe o índice. Porque se a bolsa vai chegar a 200 mil pontos, a gente tem que ter ali uma elevação de valorização de um conjunto de empresas com seus determinados pesos, e as pessoas não olham para isso. Sim. Se você olhar para os pesos grandes do índice, bancos, Vale... essas empresas têm muitos... Bom, Vale é um negócio, assim, uma máquina de fazer dinheiro, né? Tem que esperar, assim, tem que olhar para todas elas como dessa forma. Elas vão ter uma vida mais fácil, as empresas vão ter uma vida mais fácil para ganhar dinheiro num mercado, numa estrutura nova de governo. Então, assim, a gente... É uma mudança tem que mudar quase que o racional todo da história. Agora, a gente viveu num ambiente onde era difícil de ganhar dinheiro e a gente quer migrar
O governo quer que as empresas migrem para um universo fácil de ganhar dinheiro. Óbvio que a gente tem toda a burocracia no meio. E não é de um dia para o outro que uma coisa muda. Mas a grama é tão alta que se você parar só um pouquinho, você já tá vendo, tem um jardim inteiro para ver. Que engraçado. Se a gente olha ainda para esse viés, né, de otimismo em bolsa, de ficar posicionado, de realizar lucro, como funciona dentro de um fundo de ações? Você acha que o investidor brasileiro ele consegue hoje entender os nichos de mercado no Brasil e analisar tudo que precisa ser analisado em casa, sozinho, porque eu quero começar a investir na bolsa, ou vale a pena entrar em fundo de ações? Você que já viveu os dois lados. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma pergunta bem difícil de responder para você. Mas eu vou tentar separar o racional. As pessoas que tiverem tempo de olhar principalmente o racional, eu gosto muito do meu amigo Breda, ele é um grande disseminador de informação via redes sociais e tal, muito mais do racional de bolsa do que da ação, da alocação por si só. Então, as pessoas que tiverem com essa cabeça de sentar, olhar com calma e tentar entender o que elas estão comprando e não comprar porque está barato, tentar entender o modelo de negócio da empresa, esse investidor pode realmente tentar fazer isso. Se ele não tiver essa cabeça, aí é melhor procurar um gestor especializado. Entendi. E tem um comentário aqui super legal do Ítalo Souto. Ele fala: o medo que eu tenho é em relação ao cenário global. Não sei até que ponto o cenário político otimista no Brasil pode se sustentar enquanto o cenário global parece instável. Você olha para offshore? Como é que você analisa isso hoje? Com certeza. Faz parte da análise. Só que o que você tem para ganhar aqui é tão maior do que você tem para perder lá, num cenário ruim. E ainda mesmo lá fora... Mas como que você faz esse cálculo? O que você tem para ganhar aqui é tão melhor do que você tem para perder Porque lá? Aqui é tanta gordura e é tanto espaço para ganhar tanto dinheiro em bolsa. Mas em bolsa? Em bolsa, mas eu tô falando sempre em bolsa. Eu não tô falando renda fixa, não tem condição, é em bolsa mesmo. Lá fora, assim, você tem que olhar só o seguinte: qual é a chance real que eu tenho hoje de ter uma outra crise colossal que nem 2008? Apesar das dificuldades que a gente vê ali, é muito baixa. Uma crise daquele tamanho é muito, muito baixa. É mais uma realização natural. O mercado que veio praticamente sem parar ali desde 2009, me lembro, 666 pontos no S&P para quase 3 mil, né? Foi quase sem parar isso ao longo de 10 anos. Então, você olhar 20%, se você não está preparado para 20% de uma realização, você não está com a cabeça correta para estar em bolsa. Então, a gente tem que pensar na mentalidade como um todo, né? Se você não está confortável, separa em níveis, coloca um pouquinho, na hora que cair, compra um pouquinho e assim por diante. Vai criando um nível de alocação. Entendi. Então, o que a gente tem para ganhar aqui é muito maior do que o que a gente tem para perder lá. Então, ainda assim, eu pararia de tentar procurar o pelo em ovo e tenha fé que eu acho que vai ser o caminho certo para a gente ganhar dinheiro. Você acabou de falar de uma coisa interessante que eu não tinha pensado ainda. IPOs. Você acha que é o momento? Tem muita empresa para surgir aí? Ou a gente vai ter que ficar sempre otimista nessas perspectivas de empresas que a gente já sabe que estão cotadas em bolsa e é isso? Não, ao contrário. Acho que assim, a gente tem observado isso, né? Principalmente para 2019, 2020. Deve ter um mercado de mais ou menos aí, acho que são quase 200 bilhões de reais de essencialmente privatizações, então que viriam a bolsa, né, IPOs. Então é um mercado que, graças a Deus, voltou, né? Não propriamente dito aqui, mas ele já está quase aí. A gente já viu algumas empresas tentando vir à bolsa, uma outra desistiu, algumas já começaram a vir. Então isso é muito bom para o mercado. Quanto mais empresa tiver, melhor. A gente tem um universo muito pequeno ainda de empresas aqui no Brasil. Você acha que tem muito potencial para crescer em oportunidades de mercado para novas empresas também serem cotadas, né, no caso? A bolsa é muito pequena ainda, comparada, se você for olhar com que a NYSE, a gente está engatinhando só, por isso que é muito espaço. Eu achei interessante, assim. Acho que eu estou muito otimista, né? Eu acho que você está bastante otimista, assim. Mas eu estou assim. Mas você sabe que, inclusive, eu fui numa reunião uma vez de
de um fundo de investimento incrível, até multimercado, e o economista-chefe, que tem anos aí de experiência na Merrill Lynch, ele é incrível. E ele fala que o Brasil ele passa por um Black Swan a cada 6 meses. Isso. Black Swan é uma conotação que a gente usa hoje de um economista internacional, Nassim Taleb, né? Que fala que o Black Swan, na verdade, é um movimento de mercado imprevisível, assim, de verdade. Não é aquela coisa, não, e se acontecer uma... Não, você não sabe, você não previu. Ninguém criou posição de defesa para aquele acontecimento. E nessa sua perspectiva extremamente otimista, isso acabou me vindo à cabeça, porque como que você criaria hoje uma estratégia de proteção? Você que, inclusive, já foi gestor de fundo long short, já me traz aqui uma estratégia automática de que você criava suas próprias proteções com outras alocações em bolsa. Então, você tinha sua carteira direcionada ao mesmo tempo que você tinha a sua carteira redeada. É isso? Comprado e vendido na mesma proporção? Sim, tem algumas técnicas diferentes, mas se você não tem direcional de mercado explícito. Mas como é que você se protege hoje? Se você está num cenário extremamente otimista e amanhã acontece alguma coisa que realmente totalmente imprevisível, ninguém estava sabendo, ninguém previa, e de repente você estava ali totalmente 100% do seu patrimônio comprado em Ibov e cair, sei lá, circuit breaker. Tá. Se você tiver com 100% do seu patrimônio em Ibov e cair 25% ou 20%... Em um dia? Tudo bem. Tudo bem. Eu quero dizer o seguinte, você está preparado para isso. Porque se você tiver com todo o seu dinheiro desse jeito e não tiver preparado para esse tipo de movimento, de novo, você precisa refazer o seu racional e talvez se reeducar. Mas, de qualquer forma, existem vários produtos, mecanismos de defesa nesse caso. E muita gente faz isso de fato, né? Você cria uma alocação grande e compra um derivativo, compra uma put de Ibovespa, compra um put spread, alguma coisa assim, e se protege. Você vai ter que explicar o que é isso. Put spread? Comprar uma put, um call, o que é. Até mesmo porque com todo o seu background de derivativos, né? Explicar exatamente um pouco sobre essa derivação de uma ação como uma estratégia de proteção. Perfeito. Como é que você explica? A put, basicamente, é você ter o direito de vender um determinado ativo por um determinado preço numa determinada data. Então, vamos supor que você compre uma put de 85 mil pontos de Ibov e a bolsa caia para 80 mil pontos. Eu tenho o direito de vender 85, mesmo que ela esteja 80 mil. Parece incrível. E na prática? Exatamente isso. A put é exatamente um seguro de carro. A gente compra, se precisar, você vai lá e pega, bateu, arruma, pega o dinheiro de volta e compra outro carro. É exatamente isso. Ela garante que você tem um principal basicamente protegido, vai nesse sentido. Se eu coloquei 85 mil pontos, meus 85 mil estão garantidos. Dali para baixo, tudo que vier, eu pego de volta na minha put. Então por que todo mundo só não investe 100% do capital em bolsa e aí compra uma put para proteger exatamente a sua própria estratégia? Essencialmente porque as pessoas não têm muito hábito e não têm, talvez, ainda a educação. Isso é um processo de se envolver mais com todos os produtos financeiros, né? Mas é caro? Como que faz uma put? Tem um custo? Tem custo. É exatamente um seguro de carro. Você paga um prêmio, se você bater, você vai lá e o seguro paga a sua conta. Se você não bater, ou seja, a bolsa não caiu, perdeu o seguro daquele ano. É exatamente o seguro de carro. E uma pessoa consegue fazer isso sozinha? Sozinha, só se ela entender bem o que ela está fazendo. Não é tipo, entrei no home broker, vou aqui comprar uma put. É possível. Ela pode. Né, dentro de alguns parâmetros, ela pode ser negociada em bolsa da mesma forma que uma ação. Não é tão simples, era bom você sempre ter uma pessoa para te ajudar, um especialista. Tem diversos assessores super capacitados para fazer isso. Ou estudar um pouquinho sobre o produto. Tem uma série de cursos, pessoas que ensinam super bem, que podem ajudar nesse sentido. Entendi. Eu quero muito te perguntar de algumas coisas, até já vou colocar aqui no ar, para eu não esquecer, para você me lembrar que eu quero falar ainda dentro de renda variável de ETFs e de fundos imobiliários, só para a gente ter um panorama global de renda variável, mas é porque tem um comentário aqui de uma pessoa que está nos assistindo, do Felipe Guimarães, que eu não quero perder, porque muita gente fala um monte de coisa, daqui a pouco eu perdi o negócio. Mas o Felipe falou assim:
Warren Buffett, tá? Que é um nome extremamente conhecido no mercado financeiro, um dos maiores investidores do mundo, diz: se todos estão otimistas, venda. Se todos estão pessimistas, compre. Perguntei nesse sentido, ele assustou, ou seja, nunca ouvi falar disso. E o pessoal tá meio assim, bom, se o maior investidor, um dos maiores investidores do mundo tá dizendo exatamente o contrário, está todo mundo otimista, eu preciso fazer o inverso e exatamente não entrar no efeito manada, como justificar que entrar no efeito manada de fato é a melhor solução para um investidor hoje? Mas você tá vendo esse efeito manada? Que isso? Claro que eu tô. Mas eu não tô, eu juro. A gente conversa. Tá vendo todo mundo querendo entrar em bolsa? Mas não entra. Belo ponto. As pessoas querem entrar, mas não necessariamente entram. O movimento mais normal que a gente vê aqui hoje é o seguinte: nossa, é verdade, a economia agora, destravou, agora vai andar. Tá bom, e quanto que você tem em bolsa? Não sei, 2%. Eu não tenho nada. Então não tem. Essa é a verdade. As pessoas, na hora mesmo de falar, beleza, de novo, Nassim Taleb, né? Skin in the game. As pessoas correm. Então, assim, o Buffett, ele tem uma estratégia maravilhosa de gestão. Ele faz exatamente isso. Em 2008, os bancos quebrando, ele foi lá, emprestou dinheiro para a Goldman Sachs e acabou virando um acionista grande, comprou basicamente de graça a ação da Goldman, em troca de um empréstimo. Né? Então, é perfeito. Eu não acho que a gente está nesse cenário aqui no Brasil. Eu não estou vendo as pessoas otimistas. Você olha a alocação dos fundos, ela ainda não é grande. Você não está vendo. A gente não vê uma série de pessoas físicas grandes ou de fundos grandes. Tirando alguns poucos gestores de ação long only, pessoal, na alocação mesmo, cadê? Né? Então, não acho que a gente chegou no efeito manada. Esse é justamente o ponto. Interessante. Eu acho que o efeito manada, de fato, se concretizaria se todo mundo alocasse o quanto gostaria. Exato. Eu acho que as pessoas mais pensam e não executam, né? Você tem razão. Mas eu acho que se a gente olha até para índices e se a gente olha para todo esse movimento de mercado, a gente vê que existe sim aí um fluxo, por mais que esteja concentrado nas mesmas pessoas, de movimento às vezes. Ou em relação a alguma ação em específica, ou algum acontecimento de mercado, alguma notícia que leva os investidores todo para o mesmo caminho para uma tomada de decisão, esse efeito de manada aí a gente não vai negar, né? Individualmente, talvez, de fato, você tenha, mas na alocação em bolsa mesmo, eu acho que é muito, muito baixa ainda dos grandes movers de mercado. Assim. E no final, o que mexe a bolsa é o resultado das empresas ao longo de um prazo mais longo. Se você tirar ali um descolamento de curto prazo que faz a bolsa andar mesmo, o preço de uma ação andar, é o resultado que a empresa entrega, e não quem está comprando, quem está vendendo. Depende, é muito complicado isso, a gente separar os períodos de análise. Se você olha para um prazo curto, a compra faz diferença no preço. Se você olha para um prazo longo, o que faz diferença é o que a empresa entrega. Né? Exato. Exato. Olha essa pergunta que interessante do André Vicentinho. Ele falou, que tal ETFs de Ibovespa? Vale a pena? Eu adorei isso. Adorei essa pergunta. Essa pergunta é boa. Se você pensar e você não sabe exatamente o que fazer, eu não tenho... Você acha que os gestores, eu acho que faz todo sentido, na média os gestores perdem do Ibovespa ao longo do tempo, com algumas raras exceções, a maioria deles perde do Ibovespa. Então você estaria mais bem alocado no Ibovespa do que num gestor de ações. Então faz sentido. Agora, o veículo por si só, eu particularmente preferiria, se você tiver o dinheiro alocado, eu prefiro montar uma estrutura com futuros mesmo. Simplesmente compra em índice futuro, desde que você tenha o lastro embaixo. Eu acho que se você for na ponta do lápis é mais barato. Na ponta do lápis. Comprar índice futuro contra comprar o ETF. E a sua alocação é essencialmente a mesma. Então explica pra gente como você chegou nessa conta. Não, eu tô falando o seguinte, você pegar o custo de, por exemplo, corretagem, administração do próprio ETF. Mais barato, né? Mas deve ser um 0,2, 0,15, 0,20 ao ano. Você tá pagando para ele ali. E mais uma corretagem do volume financeiro inteiro. Contra, eventualmente, operar um mini contrato. Você vai pagar alguns centavos aí por mini contrato.
É isso, entende? Na ponta do lápis é mais barato. Dá mais trabalho também. Entendi. Você acaba tendo que conhecer mais de mercado para preparar sozinho, né? Olha esse comentário da AVR Trader, Buy and Hold. Ele mandou só isso. Buy and Hold. Peguei aqui esse comentário porque eu acho que até ele sintetiza um pouco da sua cabeça. Exatamente. Compra. Deixa. E deixa. Esquece. Exato. Engraçado que você mencionou o Breda, né, que já foi um dos seus sócios e até um dos gestores do Alaska Black, que é um fundo de ações aí, um dos mais conhecidos do Brasil. 2017 entregou aí uma rentabilidade arrasadora e taxa de juros de 6,5% ao ano, no fundo entregando mais de 30% em 12 meses. É um absurdo. Para quem não conhece, vale a pena entender quais são os fundos do Alaska Black. E uma última vez que ele veio aqui, o Henrique Breda, ele falou uma coisa que eu adorei. Ele falou assim, sabe de uma coisa, Ana? Se você pega os investidores no Brasil que mais ganharam dinheiro em bolsa, são 2. Aquele que comprou o Ibovespa e perdeu a senha da conta da corretora. E aquele que o filho foi descobrir depois que o pai morreu que tinha aquela conta, foi olhar, tinha um ganho exorbitante ali na bolsa. Ou seja, as pessoas não mexeram, elas não se deixaram levar por movimentos curtos de mercado, por oscilações curtas, né, por esses movimentos. E é tão interessante que quando você pega um movimento histórico mesmo de Bovespa e você acaba analisando pontualmente alguns movimentos de mercado, você acaba entrando em desespero. Porque eu falo, nossa, se eu tivesse aqui, eu tivesse pegado essa queda de 10%, o que é isso? Eu já ia falar, meu Deus, tô perdendo todo o meu dinheiro, eu preciso sair. Não. Você não tem noção do movimento que vem em seguida, né? Então, agora, a gente entra num movimento inédito que traz um pouco de medo, eu acho. Não medo não é a palavra, receio. Porque tudo isso que tá subindo, uma hora vai dar uma corrigida, né? E aí o pessoal também sempre só quer ganhar dinheiro, não quer perder de vez em quando. Não entende que essa perda de vez em quando faz parte de um movimento que, na verdade, é muito maior no longo prazo, né? Eu achei o máximo esse comentário do Buy and Hold aqui. Você investidor pessoa física hoje, é um Buy and Hold. Pode abrir sua carteira ou não? Você pode falar o que você investe? Posso. O que você tem? Porque você pode falar, não posso abrir, não posso abrir. Eu só tenho Alaska Black. Ah, tá brincando. Só esse fundo? Só. Bom, eu não posso falar nada porque eu também sou cotista do Alaska Black, né? Complicado. E o pessoal tá trazendo aqui diversos nomes de fundos super interessantes, algumas coisas, né? Não sei se às vezes você gosta de outros fundos do mercado, ou mais porque você teve toda essa experiência? Eu acho que tem uma questão de saber, conhecer bem quem está gerindo o fundo, mas eu gosto mesmo do jeito como ele lida com a gestão de longo prazo. Então é bem isso mesmo. Muito bom. O pessoal aqui está mandando algumas perguntas muito interessantes, né? O Rafael Gonçalves aqui está perguntando quantos % do patrimônio devido ao cenário atual você deixaria em carteira de ações? Isso depende muito do perfil do investidor, claro, né? Mas eu diria o seguinte, dentro do seu perfil, você deveria estar completamente alocado, né? Se o seu perfil é moderado, acho que são 20%, agressivo, 35%. Na sua cabeça você acha que uma pessoa ficar 100% do patrimônio alocado? Não, o problema é o perfil. Se você tiver um perfil de estar 100% alocado, esteja. Seria um bom momento. Agora, se você tem um perfil de ser moderado, esteja no limite do seu perfil. Entendi. Acho que isso é importante. Muito bom. O tempo passou tão rápido aqui que eu nem vi que a gente já tem que entregar o estúdio, já são 7h30. Você acredita nisso? 7h29? Mas peraí, tem algumas coisas pontuais aqui. Eu vou só fazer uma pergunta rápida. André Vicentim quer saber, ETF ou mini índice? Eu prefiro mini índice. Beleza. Um último comentário aqui que eu acho que vale a pena a gente falar. O Cristiano Vieira disse, Ana, os gringos estão short na bolsa. Isso não é um sinal claro? Bom, sinal claro é o que o preço mostra. Ele está short na bolsa, ele é short mini índice, tem no short índice, mas tem uma análise aí que muitas vezes ela não é muito clara. Se você olhar fria e cegamente para o número. Provavelmente ele está olhando para o fluxo ao longo do ano, ou do final do ano passado, que foi um fluxo de bolsa negativo, e provavelmente é o número de contratos em aberto de bolsa de futuro. Isso daí pode ser principalmente nos futuros, é uma alocação de curtíssimo prazo, muitas vezes por alguma decisão. Ele mantém a carteira long, comprada em bolsa, é mais rápido para ele vender 20, 30, 40 mil lotes de índice do que vender o equivalente disso em bolsa, é muito mais fácil.
em um dia ele executa todo o índice, talvez ele precisasse de 2 semanas, talvez, para executar isso nos papéis. Então, a gente tem que tomar cuidado quando você olha para esse número dessa forma, tem que olhar o filme como um todo. Interessante, gostei dessa frase. Última coisa que eu até tinha deixado no ar aqui o assunto e acabei não mencionando, fundo imobiliário. É uma coisa que você indica dentro dessa perspectiva de renda variável, por mais que fuja um pouco do seu escopo de derivativos e por mais que fuja um pouco de tudo que a gente falou, não deixa de ser um ativo agressivo que a gente acaba indicando para investidores agressivos. Você acha que ainda é um momento ou a gente analisa de forma totalmente desmembrada hoje de Bolsa Brasileira? A gente acaba acaba respingando, querendo ou não, né? Eu acho que assim, o fundo imobiliário é um bicho diferente, né? Você tem que olhar mais o fundo imobiliário um pouco mais parecido com uma renda fixa do que propriamente com um ativo de bolsa. Mesmo sendo cotado em bolsa? Pois é por isso que eu falei, mais ou menos, mais ou menos. As pessoas comparam muito o preço dele como sendo uma função da quantidade do dividendo mensal, do pingo mensal do fundo. E comparam aquilo com a rentabilidade do CDI, é muito mais nessa linha. Então, agora, com juro baixo, provavelmente os fundos imobiliários já estão num movimento, provavelmente no melhor que eles podem estar num curto prazo, a não ser que, de fato, você comece a ter uma apreciação real dos ativos que eles estão carregando embaixo, não por causa do dividendo mensal. Então é uma alocação meio complicada, eu não teria fundo imobiliário. Mas... Você acha, seu otimismo em bolsa hoje, então, se resume, eu acredito que todo mundo conseguiu entender muito bem, buy and hold, compra, mantém a posição, se mantém otimista, o Brasil ainda está barato, e bolsa, foca em bolsa. Exato. Simples ainda dá para alavancar, se você quiser fazer opções e trabalhar com derivativos e criar suas próprias estratégias de proteção em bolsa também, é assim que funciona. Exatamente. Muito bom, Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Você tem algum recado final para os investidores brasileiros? Melhor forma de investir? Um recado, uma dica? Você que tem 18 anos de experiência no mercado. Acho que o mais importante é tomar cuidado com o seu perfil de alocação, né? A gente tem um viés otimista com tudo que está acontecendo, mas respeita o seu viés, o seu perfil. Acho que isso é o mais importante. Não fuja do seu perfil. Se você acha que está otimista, esteja no limite do seu perfil, não abaixo dele, mas respeite o seu perfil. Muito bom, muito bem, muito obrigada, pessoal. A gente se encontra agora na próxima terça-feira. Obrigada para todo o pessoal também do Estúdio da InfoMoney e até a próxima.